Fala galera, esse aqui é mais um episódio do Tem Discussão, comigo Daniel Abdon e comigo Ítalo Catunda. Diz aí galera. E aí, diretamente de Anguruçu, Jimmy Moreira. Hoje nós vamos falar aqui nesse episódio sobre o filme Her, com o Joaquin Phoenix, né, no papel principal. Temos a voz da Scarlett Johansson, que ela não aparece no filme, e alguns outros atores também bacanas que a gente vai falando no decorrer do episódio. É um filme muito interessante. Lane, né? Tem a Lois Lane. Tem o Star-Lord também. O nome dela é Amy Adams, né? Da Lois Lane. É a Amy Adams. E o Star-Lord é o Chris Pratt. A Amy Adams, ela faz o papel de Amy, né? É o nome dela. Exatamente. E o Chris Pratt, que é o Senhor das Estrelas, ele é uma versão, ele é uma versão babaca dele, né? Porque o cara de blusa de gola polo por dentro da calça aqui, de back. Mas aquela... aí a gente tem que, mas isso aí vai ser um ponto a gente conversar aqui nesse podcast sobre o filme, que é exatamente. Como é um futuro próximo, próximo, todo o visual do filme, inclusive nas roupas, na arquitetura, toda a parada do filme envolve um estilo específico que foi criado pro filme, entendeu? É interessante a gente refletir sobre isso. Sim. Antes da gente já entrar nisso aí, Jimmy, fala aí a sinopse do filme. Em Los Angeles, num futuro não tão distante, um escritor chamado Theodore, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, ele estava passando por um processo de divórcio e ele estava naquele meio período melancólico, de solidão, e ele compra um novo sistema operacional, né? Que havia acabado de ser lançado no mercado. E ele acaba tendo uma relação de amizade com esse sistema, e essa relação de amizade vai se estreitando até chegar numa paixão, né? Esse é o cerne do filme. Engraçado que ela começa como se fosse meio que uma assistente de casa, né? Ela é tipo um assistente dele, né? E aí isso vai evoluindo, né? Essa relação dele. O que eu noto é que, tipo assim, a tecnologia tá muito mais avançada, né, do que hoje em dia tá. É outra parada, é outro estilo que eles vivem, porém, eles não estão no pico. Eles não chegaram lá ainda, eles ainda estão no processo de crescimento. Então, exato. O celular, a forma que ele lida com a tecnologia é outra, né? Até de uma forma que eu não gosto, porque tipo, eu não ia querer estar falando abrir e-mail, fechar e-mail na frente de ninguém. Eu queria que fosse algo assim no meio do metrô, tu falando, né? Todo mundo ouvindo. Foi uma das coisas que eu achei esquisito também. O cara no meio do elevador, né? Ele pega aqui, tocar música melancólica. Não sei o que. Aí começa. Mas se você perceber, eu achei estranho pra caramba. Tipo, ele tá no metrô, aí ele fala, né? Leia e-mail tal, não sei o que. E aí você fica, as pessoas não acham estranho? Aí quando você olha para as pessoas ao redor, tá todo mundo com um fonezinho no ouvido, tipo, meio que fazendo a mesma coisa, escutando um e-mail, escutando alguma coisa, na mesma vibe que ele tava. Eu pensei, isso não é estranho, porque tá todo mundo meio que nessa vibe aí, nesse período, né? Eu não sei se vocês notaram, mas o filme, ele quer demonstrar para você a relação que ele é muito individualista com relação ao personagem do Joaquin Phoenix. Mas ele vai te entregando coisas, que nem o Ítalo falou, ele vai te entregando coisas quando ele abre a câmera. Quando ele abre a câmera, quando ele dá naquela panorâmica, ele tá passando um pouco, você pega coisas aí, como todo mundo é um tom meio pastel, só ele é um amarelo vibrante, só ele tem uma cor forte, então pra você focar nele. Mas isso tem um sentido, né? Porque ele, como ele é um cara que ele não se encaixa naquele lugar, né? Você pode ver que todas as cenas que estão em planos mais abertos, que tá na rua, por exemplo, as pessoas estão sempre andando numa direção e ele está sempre andando em outra, tá entendendo? Geralmente as pessoas estão em grupo e ele está sempre sozinho. Exatamente. O filme sempre tenta apela justamente para mostrar como ele é solitário. Tanto é que você percebe essa solidão, esse jeitão melancólico dele. A primeira vez que ele encontra aquele casal de amigos dele lá em frente ao elevador, ele diz só assim, oi, não sei o que e tal, aí fica tipo assim, triste e tal. Já depois, lá na frente do filme, quando ele já tá no relacionamento com a Her, né, com a Scarlett, quando ele tá com esse relacionamento, você já percebe, ele já encontra a amiga dele, aí ele já brinca com ela,
abraça, dá um beijo e tal. Então assim, você percebe que naquele momento do começo do filme, ele é um cara realmente triste, tem essa pegada aí. Ele tá passando por um divórcio que, pelo que eu entendi, no decorrer do filme, é que ele amava muito a mulher, a esposa dele. A esposa dele também amavam. Não teve uma coisa assim crucial como uma traição, não foi isso. Foi ele querendo uma coisa dela que ela não conseguia entregar e resolveu se livrar disso, e ele não estava sabendo lidar com todo esse aparato de coisas, e ele estava meio que se entregando ao trabalho, né, que é um trabalho que eu acho que deve ser até difícil, porque, fazendo um parênteses aqui, o quão também toda a sociedade é solitária, né? Porque no aniversário de casamento de 50 anos, o esposo manda uma carta para a esposa, com ele digitando, com ele escrevendo. E a esposa manda também uma carta para o esposo, com ele fazendo. Então, tipo, a relação de demonstração de sentimento é muito solta, e dá pra notar que ele é uma pessoa que gosta, assim, ele gosta de sentir, né, ele gosta de aquelas pequenas coisinhas de ficar olhando, bem romântico, assim, de ficar olhando pra pessoa, ele gosta, por isso que ele trabalha assim. Exatamente, e mais uma coisa dessas cartas, né, que eles meio que terceirizam o afeto, né, porque ele, por exemplo, tem gente que ele acompanha a vida desde, sei lá, de vários anos, né, que ele fica mandando cartas de um pra outro, sabe, eu acho que ele sabe melhor da vida de cada um do que as próprias pessoas que estão enviando, tá entendendo? Que aparece, tem até um comentário de um dos personagens, não lembro quem foi agora, que perguntou pro Theodore, né? Que ele perguntou, foi o cliente que escreveu essa carta aí? Não, isso aí eu que criei isso aqui, eu que fiz essa carta. O cliente só mandou uma mensagenzinha besta perguntando como é que tá e tal. Mas ele perguntou, mas você parece que já conhece a vida dessa pessoa, porque você entra nos detalhes tão intimistas assim. Não, é porque eu já escrevo pra essa pessoa, já tem uns 8 anos, tá entendendo? Tem gente que, sabe, ou seja, ele já participa da vida das pessoas por muito tempo, tá entendendo? Não foi o Paul, né? Acho que foi, né? Porque ele era tipo o fã número 1 dele, né? Ficava sempre uns elogios meio esquisitos, ficava aquela situação bem estranha, né? Quando ele chegava lá. Pois é. Isso conversa muito com o fato dele ser um cara mais sensível, né? Um cara mais melancólico. O filme todinho, toda a construção do personagem, toda a apresentação do personagem pra gente é mostrando isso. Olha, esse cara é melancólico. Esse cara é tão melancólico que ele tá pedindo pro sistema operacional dele, ei, bota uma música melancólica pra eu escutar. Aí o trabalho do cara é escrever cartas de amor pras pessoas, né? Tipo, cada vez mais. Essa foi a coisa mais estranha que eu vi no filme, assim, sabe? Tem um emprego que você escreve cartas pros outros, assim. Tipo assim, o quê? O que eu pensei, assim, que eu achei que as pessoas estão tão desconectadas que não conseguem mais se expressar, sabe? Foi o que eu digeri daquilo ali. Foi o que eu pensei. Esse filme, ele é tipo como se fosse... Ele é de 2013, esse filme, né? Ele é como se fosse um episódio de Black Mirror de luxo, sabe? Ele é claramente o mesmo conceito, que é o quê? Que é um futuro que ele é recente. Ele não é um futuro que é tipo assim... Daqui a não sei quantos mil anos, todo mundo tá com... Quando os filmes mostram o futuro com... As pessoas com roupa prateada, carro voando, né? Mas esse é um futuro próximo. Você vê que é um futuro próximo. Não, mano, é tão próximo que os jogos que eu até fiquei, assim, um disclaimer aqui, eu fiquei puto, porque o cara tem um sistema operacional que vive tudo e faz um joguinho vagabundo daquele ali, meu amigo, com dedinho. É de safado. God of War é muito melhor que aquilo ali. Eu acho que eu jogaria aquele jogo, pô. Só porque não é um negócio trabalhado e tal, eu acho legal, pô. E você vê que ele não usa nem controle, né? Ele usa o próprio dedo, assim, ele fica com a mão solta e andando, né? Tosquíssimo. Eu acho tosco, principalmente a mulher lá, que é tipo uma chefe da repartição, a Amy, né? Ela é chefe da repartição do negócio que faz jogos, ela é tipo a bichona, lá, ela manda em tudo, só que o jogo que ela tá fazendo, tipo, The Sims já foi, não? The Sims já acabou. Uma das coisas que eu achei legal no filme é o equilíbrio, né? Entre o futuro e o presente, né? Porque o filme, ele tá suficientemente no futuro pra gente, pra tomar liberdade, né, em questão de tecnologia, né, e fazer a gente acreditar nela, mas tá suficientemente no passado pra nos
para nos linkar com o que está acontecendo agora, né? O que é um pouco, de certa forma, preocupante, né? Assim, com relação a essa questão do filme, de que ele está a questão do futuro e o quão no futuro ele está, né, na história, não precisa ser dito, né? Você entende ali pelo contexto que, tipo assim, beleza, isso é um futuro, isso não é agora, mas é um futuro próximo, porque isso já meio que está acontecendo agora, a gente está muito assim, preso às telas, preso à tecnologia, ninguém se relaciona direito, e aí esse filme já mostra uma evolução disso, em que o ser humano tem um cara que trabalha escrevendo carta para os outros, porque a gente não consegue mais se relacionar direito, as relações se tornaram cada vez, as pessoas ficam ali no metrô, ficam ali nos locais aglomeradas, mas não se relacionam, ninguém conversa, todo mundo com fone de ouvido. Isso já meio que acontece agora, mas ali mostra uma coisa mais pesada, né, disso. Você precisa ainda pegar o seu instrumento, né, ali, o seu celular, alguma coisa, para poder olhar, ver, não sei o que. Ele só pega quando ele quer ver a foto lá da modelo grávida nua, que já mostra uma coisa assim meio dele, né, doidinha. Ele não tá só querendo ver uma mulher nua, ele foi ver a grávida nua, que cada um tem seu gosto. Eu não tô julgando nada, não tô fazendo isso, mas não é tão convencional o cara vir e falar, eu quero ver uma grávida nua, não é isso, né? Mas aí eu não sei se eu entendi direito essa parte do filme, porque eu tava entendendo que ele não tava olhando pra grávida nua como uma tara, mas eu posso estar errado, não sei. Eu achei que era tipo assim, algum desejo que ele tinha de ser pai com a ex-esposa dele, que isso se perdeu por causa do divórcio. Não sei. Pode ser. Fiquei com essa impressão. Eu não fiquei com a interpretação de que era uma tara dele, entendeu? Não sei. Posso estar errado também. Não, tu pensou assim, pois no que eu pensei, porque tipo, ele tava sempre com o fone, né? O fone aqui, e ele fala com o sistema dele, que ainda é o primeiro, né? Próximo e-mail, chega um e-mail que é tipo um spam, ele, próximo, não sei o que, abre, não sei o que, vai só assim. Aí quando fala, e ela passa por essa, fotos nuas de não sei quem, a modelo, aí ele passa pra outra, não, volta aí. Mostra pra mim. Aí ele meio que olha pros dois lados, tira um negocinho assim dentro do bolso, meio que faz tipo uma casinha assim com o corpo dele. Aí olha aqui, acho que é umas 3 ou 4 fotos. E o fato dela estar grávida, eu achei que era tipo assim, ele sabe que é uma tarazinha normal e tal, mas ele não quer falar pra ninguém, mas ele também não é tão louco, ele não é tão maluco. Mas, assim, olhando desse sentido do casamento dele, pode ser, é plausível. Até porque quando ele tem a chance de ser muito maluco, ele não é, né? Porque quando ele vai fazer sexo virtual... Pera aí, galera, e só pra lembrar pra vocês que a partir de agora, quem não assistiu o filme, a gente vai avisar vocês que tem spoilers daqui pra frente. Agora, nós estamos em 2020, esse filme é de 2013, então você já deu tempo, mas a gente é bacana, a gente é legal e a gente tá querendo avisar pra vocês, tá bom? Se você não assistiu, você no mínimo se envergonhe. Eu não posso dizer nada, que eu só assisti pra poder fazer essa pauta, então eu não posso... Eu também tenho que admitir. Começa até bem, né, pra eles dois. Ele vai no bate-papo da UOL, né, isso só prova uma coisa. Que bate-papo só tem maluco. Exatamente, é o que eu pensei. Porque começa num assunto muito, né, tá muito normal, tá tudo, não sei o que, me pega, faz isso aqui. Aí quando ela fala o gato morto, já fica tipo, ui, espírito, Pedro. Não, tipo assim, tá rolando lá a parada, mó tesão, mó loucura. Aí ela, agora pronto, você pega esse gato morto que tá aí e bote no meu pescoço e me enforque com ele aí. A cara dele assim, what? Ele até para, né? Ele para. Aí tem uma hora que ele finge que ele entra na vibe dela, eu vou pegar o rabo desse gato e vou enrolar no seu pescoço. Que legal. E a mulher fica lá, meu Deus, melhor coisa da minha vida. Isso também mostra o quanto ele é retraído, né? Porque, cara, ele podia simplesmente desligar, né? Porque assim como ele fez quando deu-se a entender que era tipo um homem com voz de mulher, a primeira pessoa, né? Que ele até lhe dá uma risadinha, né? É tipo como a pessoa deixa o nick dela, ou a bio, ela faz uma frasezinha, como se fosse o trailer, né? Aí ele tá ouvindo aqui, aí quando chega um cara falando, eu sou a Janete, sim, falando tipo assim, e ele meio que, não, tu não é a Janete, assim. Aí passa pra próxima, aí é essa mulher. Ele poderia simplesmente, quando ela falar gato morto na garganta, desligou, ele não ia morrer, mas ele ficou tipo...
ele tem medo, né? O que as pessoas vão... Não vou fazer isso. As pessoas vão achar que eu sou, sei lá... Ela vai achar que eu não quero. É normal não querer um gato morto na garganta da mulher que você tá fazendo sexo. É normal. Não, e o mais legal é tipo assim, é que fulaninho entrou na sala, aí ela entrou na sala, gata sexy entrou na sala, ele, eu quero falar com a gata sexy. Aí ele é o Big Guy 4x4. É tipo assim, cara grande 4x4. Que merda de nick é esse? Mas é bem nick mesmo. É bem isso. Não, e outra parada que voltando ao assunto de que a gente tava falando dos relacionamentos ficam cada vez mais estranhos, né? É como conciliar a entrada da tecnologia com relacionamentos interpessoais, pessoa com pessoa, normal, e isso vai gerar uma loucura, né, nesse período, e você vê que a mulher faz o sexo virtual com ele, e aí quando ela termina o que ela quer, ela simplesmente fala assim, valeu, falou. Isso reforça o lance lá que a gente falou de relacionamentos descartáveis e a complicação dos relacionamentos nessa questão do futuro, né, com tecnologia, com tudo isso envolvido, que a gente vê nessa cena que eles se falam no bate-papo, tem a relação deles lá, tem a loucura lá do gato morto, não sei o que, enfim, que aí ele fica meio assustado. Mas aí quando a mulher termina o que ela quer, ela descarta. Ela simplesmente fala assim, beleza, falou, brigadão, até a próxima. E vai se embora. E não é nem é um boa noite assim, que tipo assim, mesmo ele estando numa situação esquisita, que ele achou esquisito, que ele não gostou, ele esperava... Ele nem terminou o serviço dele, só ela, né? Ele nem fez mais. Quando o gato entrou na parada, ele saiu. Depois do gato, né? Depois do gato. Mas ele saiu, ninguém consegue. E ele saiu, mas assim, na hora do boa noite, que ela falou, terminei, não sei o que, boa noite. Ele ainda tava respirando pra dizer, meio que, você pode perceber que na cena ele vai dizer boa noite, ela já desligou, e ele meio que fica meio que sem jeito, assim, tipo, aquele que o Ítalo falou, ele não tá se encaixando, né, ele não se encaixa nesse mundo pervertidão, mas também no mundo real ele tá perdido, muito pelo fato do término do relacionamento, que eu acho que é um momento normal, você não se sentir encaixado, né? Você não se encaixa na galera que tá felizona, pegando geral. Você também não se encaixa na galera que tem um relacionamento, porque tu vê o relacionamento, você fica vendo aquela pessoa que você gosta direto e não consegue entender esses sentimentos. E pior ainda, né? Eu não sei se é pior, mas você ainda chega em casa e ainda vai jogar um jogo merda daquele, só salientando que... O diretor desse filme, ele é o cara que acho que ele é o criador do Jackass da TV, né? E ele dirigiu, acho que ele só dirigiu, não? Não. Ele foi produtor do filme Jackass, mas o Jackass da TV, ele foi tipo criador, produtor, tal, não sei o quê. Isso. E... Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Vocês já viram alguns filmes dele? Mano, é tipo... Ele fez Quero Ser de um Malkovich também. Ele tem uns filmes, tipo, Vovô Sem Vergonha, que é da linhagem do Jackass, né? Também, e olha, no mesmo ano, 2013. Em 2013, ele trabalhou no Vovô Sem Vergonha e trabalhou no Her. Ele fez o Jackass na criação em 2002, que nem o Ítalo falou, mas tem todos os outros filmes ele tá envolvido. Seja aquele Vovô Sem Vergonha 2, que aí já é o vovô e a vovó também. Mas também é envolvido em Jim and, que é aquele filme que do Andy Kaufman, que é o Jim Carrey que faz o papel, e tem um documentário também, que é muito interessante, muito bom. Onde Vivem os Monstros, que a crítica gostou. Eu, sinceramente, não entrei na parada. E Her, né, que é o que a gente tá falando agora e que é muito bom. E eu vi também que ele tem um trabalho vasto com videoclipes, né? Tipo Fatboy Slim, vários artistas, ele fez vários clipes de uma galera aí. Não sabia, muito multifaceta ele então, né? Porque o cara vai, sei lá, de todas as pontas do poço ao pico e faz bem, porque se você gosta de Jackass, principalmente os primeiros, é legal. Eu me lembro do meu primo, antigamente, o Jorge ia lá em casa, ele já era um adolescente, uma criança, ele me mostrando o que era o mundo de Jackass, a loucura de Jackass, e eu assisti também. Jackass foi muito o que inspirou aqui no Brasil, por exemplo, que era o Pânico, né? No começo do Pânico, que era aquela loucura, aquele início do Pânico que era os caras, a hora da morte, o cara perdia um dente, né? Numa gravação, porque era loucura, né, galera? Eu queria falar aqui com vocês agora, já entrando no fio condutor do sistema operacional, né? Que ela chama de OS, né? Que é assim que ele chama, não me lembro. OS. É porque é em inglês, né? Operational System, né? System, né?
Vocês notam que não foi uma tecnologia jogada, né? Porque ele tá andando e ele vê um anúncio e baixa, né? Pra poder ter essa atualização e compra esse sistema e tal. Eu entendo, sinceramente, eu entendo que o cara que fez esse sistema, que a galera que bolou isso, não esperava que ela fosse tão assim, né? Nem ele, quando baixou, esperou que ia ser essa loucura toda. Eu acho que ele esperou que seria uma atualização, uma coisa mais massa, mas quando você fosse utilizar, não ia ter tanta diferença. Você até percebe que quando ele baixa, que ela começa a falar e começa a ter algumas atitudes pequenininhas, assim, de abrir um e-mail, falar uma coisa, sem ele ter que pedir, porque no começo ele não pede, né? Passa. Ela é uma inteligência artificial que fica o perfil dele, que ela já tira dele o que ele não quer e já vai direto. Ó, você recebeu esse e-mail, muito importante. Abra. Ele fica meio que, olha, caraca, tipo, ele não estava preparado também pra isso, né? Tem uma questão que é muito interessante no filme, quando é apresentada o sistema operacional para ele, né? Esse sistema operacional consciente, né? Que é como se tivesse uma consciência ali programada, né? No começo, quando entra o sistema, aparece a voz de um homem, quase como se fosse a voz do cara do Google, que é bem assim, robótica, aquela voz bem robótica, bem pausada e tal. Faz várias perguntas pra ele, e ele responde meio que, qual que? E ele vai respondendo e tal. E aí ele fala assim, você quer que a voz do seu sistema seja uma voz feminina ou uma voz masculina? Ele, eu acho que eu quero uma feminina. Aí, beleza, né? Quando o sistema inicia, isso ele tá desanimadão, ele tá tipo assim, pra baixo e tal. Quando o sistema realmente inicia, e aí ele escuta a voz dela pela primeira vez, a voz da Scarlett, que no caso é interpretada pela Scarlett Johansson, você vê no semblante dele que ele muda, que ele tipo assim, só de escutar a voz dela, ele já fica assim, ele já fica sem jeito, ele já fica... É porque foi uma decisão muito acertada, né? Porque quantas pessoas, até se fizer um pouquinho mais de força, fica com a voz mais assim, né? Oi, eu sou o seu sistema. Uma coisa meio sexy. A voz da Scarlett Johansson, por ser rouca, tem uma pegada legal, né? Por ser rouca, é quase como se fosse... É um defeito, mas é um defeito muito massa e que, se você parar pra pensar, ele não tava esperando ter um defeito ali na voz. Não que seja um defeito ruim, porque esse defeitinho na voz da Scarlett torna ela única. Justamente, o sistema operacional é que ele é tão avançado que ele copia, né? Aí ele simula a fala cognitiva humana, né? Ela respira enquanto fala, ela meio que pega maneirismos, né, da fala humana, né? A própria OS, né? Que ele até fica questionando ela, por que você respira se você não tem nem pulmões? Você não precisa ficar fazendo isso. Isso já é mais lá pra frente, quando ela tá aprendendo muito mais rápido, né? Porque ela é meio que... Exatamente. Ela vem como uma criança, né? Pra ele, tanto ela tá se mostrando pra ele, como ela está diante de um espelho, se vendo. Toda coisa nova que ele descobre que ela pode fazer, ela descobre também que pode fazer. Ela descobre que, então eu posso fazer isso mesmo. Ela até fala isso no comecinho, né? Quando eles estão conversando à noite, ela... Caraca, eu posso... Eu meio que tô com dúvida da minha existência. E só de eu ter essa dúvida, eu já estou existindo, né? E com relação a quando ele escuta a voz dela, né? Esse lance dela ter... Ela tem uma voz bem, assim, ela tem uma voz doce, né? E tem essa leve rouquidão que dá... Aveludada. Isso, uma voz aveludada. Obrigado, Diego. Só que é uma voz, ao mesmo tempo, orgânica. É uma voz que tu acredita que é uma pessoa. Tu não acha que é um sistema operacional. Porque ela, como vocês falaram, tem os maneirismos, ela vai aprendendo. E ela fala de um jeito bem informal, né? Ela fala assim, e aí, você quer que eu veja seu e-mail e tal? A partir do momento que ele tem contato com aquilo na primeira vez, mesmo quando eles ainda não estão românticos um com o outro, mas na primeira vez que ele escuta a voz dela, imediatamente ele já fica assim, sabe? Você percebe que o semblante dele já muda, né? Ele passou o começo do filme todo triste, ali ele já começa a mudar, ele já começa a rir mais, já começa a ficar mais animado, conversando com ela e tal. Isso é uma pequena nuance para demonstrar aquilo que a gente fala. São vários pontos que o filme vai te entregando, de o quanto ele não estava se sentindo encaixado com relação a relações, mas ele queria ter uma proximidade com alguém. Ele estava procurando isso, mesmo que não fosse fisicamente, mas ele estava querendo. Tanto é que, como o Ítalo falou, assim que a voz dela passou a ser uma coisa mais humanizada, ele automaticamente, pelo que eu entendi, com relação às outras pessoas, né, no começo você vê que ele não quer falar pra todo mundo que ele tá tendo essa relação de amizade com ela. Ele não quer estar divulgando isso pra todo mundo. Ele meio que ele fica assim com o pé atrás, mas ele tá se sentindo assim bem, o coração dele ele tá,
caraca, eu tô me sentindo legal. E o Joaquin, por ser foda, aí já falando na atuação, você consegue olhar pra ele e em um sorriso ou em uma baixadazinha de olho, você consegue ver quando ele tá feliz e quando ele tá triste, sem muito, né, sem muito beregué, sem overacto. Ele olha assim pra câmera, faz um tic, você, opa, ele tá feliz, ele faz um tic de novo, ele tá triste. Pra mim, particularmente, faz com que ele seja um dos atores mais massas que eu gosto de acompanhar os trabalhos. Não só pelo Joker agora, que foi o trabalho dele fodástico. Falar em Joker, eu não sei porque eu tô com a memória muito assim do Joker, que ele é um psicopata, mas eu olhava pro Joaquin Phoenix com esse bigode, essa roupa esquisita, eu olhava assim, esse cara tá tem muito jeito de psicopata, não sei porquê, mas é só um comentário mesmo. Eu concordo que ele tem essa cara mesmo, e eu acho que é muito herança do que a gente assistiu o Coringa, né, o Joker. Tanto é que a própria, quando ele vai fazer aquele encontro, né, aí no final eles se beijam, tá, aí no final a mulher fala assim, você é um cara muito estranho. Que é bem isso, né? Mas o que eu ia falar sobre o bigode, né? Eu assisti esse filme, sabendo que a gente ia gravar aqui e tal, eu já assisti tentando prestar atenção em algumas outras coisas que normalmente a gente não presta, né? Atenção assistindo o filme. Então, esse lance que é um futuro próximo, e os caras usam bigodão e umas roupas meio dos anos 70, sei lá, uma coisa meio hipster, né? Eles são todo mundo é meio hipster, né? Exato. Isso faz muito sentido pra mim, por quê? Porque a moda, as tendências, essas coisas, ela tá sempre voltando, né? Você, calça boca de sino era moda não sei quando, mas agora a galera tá usando. E tudo isso muda. Antigamente era estranho o cara ter bigode, teve uma época que foi moda, aí parou e agora já tem uma galera usando bigode de novo. Então assim, é muito crível pra mim que num futuro próximo, aquelas roupas, bigode, tanto ele tem um bigode como o cara lá que é o Peter Quill, né, o chefe dele, também tem um bigode assim. Na verdade não, eu acho que ele não é o chefe não, eu acho que ele é só o recepcionista da parada. Outra coisa também, que eu tô citando aqui as coisas que eu acho estranhas. Cara, o recepcionista recebe a namorada dele e aí ela fica no colo dele, tipo, na entrada do trabalho. Onde é que isso se encaixa nesse futuro distópico? Porque no futuro as pessoas não vão ter relacionamento, aí ele tava tipo assim, eu tô me exibindo aqui, eu tenho uma mulher, a gente se relaciona de verdade, entendeu? Quebrando padrões, né? Quebrando padrões. Exato, né? Tipo assim, eu sou o rebelde, tem uma mulher e a gente tá se relacionando aqui na frente de todo mundo. Mas não foi, ele é meio estranhão, né? Ele também fala umas coisas assim, que deixa o personagem do Joaquim, que é como é o nome dele? Theodore, meio que encabulado, meio que com vergonha, né? Aí quando ele tá apresentando a namorada dele, ele meio que apresenta ela de uma forma esquisita, né? Tipo, eu sou engraçado. Não, ela não é, ela é advogada. Aí todo mundo, hahaha. Mas ele ri meio que, você está no colo dele agora? Como? Tipo, trabalho, né? Ele não se sente bem. O que eu percebi é que a visão do diretor é um pouco otimista em relação a esse futuro das pessoas conectadas, sabe? Você vê que as praias ainda são lotadas, né? Você vê que as pessoas não deixaram de sair de casa, as pessoas continuam sendo educadas umas com as outras, assim. Você chama de otimista, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que... Primeiro, só um pontinho aqui. Pessoas que eu moro numa região praiana, assim como vocês, que nós moramos aqui em Fortaleza. E, cara, não é normal você tá indo de calça e sapato. Beleza, só um disclaimerzinho rápido. O Jimmy tá pensando assim, e não, eu não vou assim direto de calça e durmo na praia. Não é normal não isso? Não é normal, eu pensei que não podia. E não é assim, você vai pra praia não? Isso foi esse disclaimer, mas quando ele olha, quando ele tá na praia, que ele tá conversando, aí às vezes a câmera vai girando no rosto dele e vira o olhar dele, né? Você meio que enxerga o que ele está vendo. Na maior parte do filme, você vê ele como um personagem. Nessas horas que a câmera vira o olho dele, você enxerga o mundo por onde ele está enxergando. E quando ele olha as pessoas ao redor, como o Jimmy falou, a praia está lotada, mas as pessoas não estão conversando entre si. Tem famílias ali, aparentemente representam-se casais, amigos, mas eles não estão conversando entre si. Tá todo mundo conversando com a sua OS que nem ele. Ele tá sozinho, não tem ninguém ao redor dele, mas ele está conversando com ela. As outras pessoas podem até estar em grupo, mas é aquela parada. Nós vamos pro restaurante nós três. O Ítalo tá vendo uns vídeos lá no Instagram, tu tá no YouTube e eu tô no Twitter.
A gente tá ali, mas a conversa, a gente não tá interagindo. Nós só ali estamos ali como 3 paredes, mas ninguém tá falando. E eu acho que é isso que ele quis responder. Então, eu não sei se ele tá demonstrando um otimismo. Ele tá demonstrando meio que uma degradação velada. Que é tipo, vamos sair, a gente tá vivendo, nós estamos... Não foi citado em nenhum momento crime, roubo, violência, não apareceu jornal, não apareceu nada disso. Então, parece que a sociedade evoluiu ao ponto de não ter isso como problema. Então, ele sai, ele anda, o sistema operacional fica aqui no bolso dele, ele mostra pra todo mundo, ele não se sente amedrontado em ser assaltado, não tem nada disso. Primeiro a gente tem esse negócio de assalto na nossa cabeça porque a gente a gente mora no Brasil, né, nas capitais aqui do Brasil, e assalto, então talvez um americano que mora em determinada cidade nunca não tem essa noia toda que a gente tem. A gente é um medo danado de ser assaltado, né? Então a gente já pensa. Falando disso que tu falou, que vocês falaram aí da questão do otimismo, pessimismo, eu acho que é porque assim, eu tenho essa tendência de ser um pouco pessimista com relação ao futuro. Mas eu acho que é muito uma coisa que a gente bota na nossa cabeça também. Que tipo assim, vou dar um exemplo. Quando o rádio era a grande mídia que existia, aí do nada surgiu a televisão. E aí eu imagino que todo mundo que era do rádio pensou assim, pronto, nossos empregos acabaram, vai morrer o rádio, não vai existir mais. E não foi. O rádio ele se transformou. Ele se tornou uma outra mídia junto com a televisão. Então assim, não é que as coisas vão ser catastróficas, mas assim, a tendência é que seja um pouco mais individualista, né? Como você vê, várias pessoas ali juntas, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua. E as pessoas ainda produzem, fazem coisas, trabalham, andam na rua, porém muito ali no individualismo, que é uma visão pessimista ainda, mas ainda não é um pessimismo catastrófico, né? Elas estão ali convivendo em sociedade, mas os relacionamentos estão cada vez mais complicados, mais difíceis, que já é um pouco o que a gente vive hoje, né? Essa geração nossa que a gente pegou ali, e a nova geração também, que está aí, a galera mais jovem, a ansiedade, a depressão, está muito mais forte hoje, justamente porque a nossa comunicação é muito mais rápido, tudo muito instantâneo, muita tecnologia. Tudo isso influencia, né, de tal maneira que cada vez mais a gente vai estar mais suscetível a estar mais melancólico, mais suscetível à ansiedade, mais suscetível à depressão. Cabe a nós, às vezes, dar uns passos para trás. Peraí, será que não é melhor a gente dar uns passos para trás e quem sabe valorizar umas coisas menos tecnológicas aqui? Então eu vejo esse futuro deles mais ou menos assim. Outra coisa é os flashbacks, né, que vez por outra ele tem, né, que a gente vê que ele tinha com a questão do relacionamento dele, né, antes de se separar. E isso até dá problema, né, para a própria relação dele com a Samantha, né, por causa disso, porque no final das contas ele meio que sente uma saudade, né, no meio do filme, né, ele sente a saudade de ter um corpo ali para poder ele tocar, ter uma interação, né, sendo que não tem. E isso piorou ainda mais quando ele se encontrou com a ex-mulher dele, né, que ela pegou e deu meio que um choque de realidade nele ali. Porque ele meio que deu aquela superada, né? Ele tá em outro nível, ele tá em outro passo e tá tendo um relacionamento. Quando ele aceita que está tendo um relacionamento, ainda não é normal, entre aspas, e ninguém fica comentando tão rapidamente sobre isso. Ele até acha que ele é o único. Ele só vai saber que ele não é o único que está tendo um relacionamento quando ele vai contar pra que é a melhor amiga dele, que no caso até já teve um relacionamento com ele na época de faculdade, que até ele cita isso. E ele vai contar, tipo, todo cheio de dedos, tipo, eu tô com vergonha e tal, não sei o que, mas conta que está acontecendo, não fala tão abertamente de primeiro momento, ele só... Na verdade, Bel, ela conta que ela tá tendo um relacionamento com o sistema operacional. Aí ele vai, e aí ela diz que isso é estranho pra caramba. É do ex-marido dela. Verdade. Ela conta porque o ex-marido deixou lá, aí ela pegou, começou a usar, gostou e tá, tipo, interagindo muito, né? Aí ela confessa isso pra ele com, tipo assim, meio envergonhada e tal, e aí ele olha pra ela e fala assim, eu também tô passando por isso. Essa mulher que eu tô saindo, a Samantha, na verdade, também é um sistema operacional. E aí ela fica assim, caraca, e aí rola aquela identificação entre os dois e eles começam a conversar sobre isso, né? E ela ainda fala que ele sabe a rádio peão de trabalho, que ela fala aí que eu acho muito mais louco, porque até agora falaram em sistemas operacionais que ficam só com ela, né? Ou com ele. Tipo, a dele, que ele comprou, a dela, que ficou lá, porque o marido virou monge, tá num período de sabático de 1 ano sem falar nada, então não adianta ter um. E ela fala de uma pessoa que trabalha na empresa deles, que tá tendo um caso com o sistema operacional de outra pessoa, tipo... Eu entendo, tipo assim, a pessoa que é dona do sistema operacional não necessariamente tem um relacionamento com o sistema operacional, apenas usa ele.
mas aí tem uma outra pessoa que se relaciona com esse sistema operacional, tá entendendo? Pode Não ser seja aí. Não é que, porque não eu já tava imaginando tava... malhação, entendeu? Traição, água na cara. Mas pode acontecer, sabe por quê? Porque se você olhar bem, aconteceu todos os passos de um relacionamento, né? Eles pegaram, se apaixonaram, viveram naquele momento alegre, tipo lua de mel, depois a relação começou a se desgastar até chegar no término. Então, que traição no meio dessa história pode ser que não seja tão... É legal ela descobrir, né, como são as fases da relação. Ela, tipo, mas a gente não transa mais, não sei o que, toda hora. Aí ele vai, não, calma, é normal, no começo a gente faz sempre, depois diminui. Só que ele tá fazendo, né? Ele tá só, ele lá, né? Mas pra dinâmica do relacionamento com o sistema operacional, meio que é aquilo ali, entendeu? Então, na realidade deles é isso. Uma das coisas mais loucas do filme, que eu achei criativo pra caramba, quando ela começa a achar que o relacionamento tá ruim, tá estranho, faltando assim, vamos dizer assim, uma pimenta mais. Verdade. E aí ela vai atrás de um programa que tem pessoas que é como se fossem pessoas que se disponibilizam para ser o corpo daquele sistema operacional, o corpo vivo, né? E aí ele até fala, então são tipo prostitutas? Ela, não, são pessoas que não têm dinheiro envolvido, são só pessoas que escutam, a menina que eu escolhi, ó, essa menina aqui, e ela escutou a nossa história, eu contei pra ela, e ela gostou e decidiu participar e fingir ser eu. E aí a mina chega, né, e aí fica tipo assim, tentando beijar ele e tudo. E ele foi assim, né, não importa se você tá tendo um relacionamento com uma pessoa ou com um sistema operacional, mas ele fez exatamente o que geralmente acontece, que é tipo assim, ele nem diz não, porque ele realmente não quer e bota um ponto final, também não aceita de bom coração. Aí ele vai já com a negativa e dá errado, ele já vai dizendo, não, alguém vai sofrer. Aconteceu um negocinho ali, ele já parou tudo, ficou esquisito, ficou uma merda. Mas se era pra ser assim, por que ele não sustentou a palavra, né? De dizer não e pronto, e não vamos. Aí ele vai só pra poder... Mas imagina que ele se agora, na hora ali, vamos ver, na hora ali ele ficou incomodado, sei lá. Uma coisa que fica clara no filme é que, embora ele esteja tendo um relacionamento com um sistema operacional, né, que é a Scarlett Johansson, né, que isso aí já vale bastante coisa, mas a questão é, as etapas que eles passam no relacionamento são muito orgânicas, né, parece que é uma mulher de verdade que tá ali, parece os problemas de pessoas reais, né. E eu vejo que isso foi assim, palpável até o certo ponto em que ele meio que pensa que ela é um ser humano e ela meio que vai vivendo como um. Até o ponto que ele tem aquele ciúminho e dá uma patadinha nela, que acontece, né? Entre um relacionamento, às vezes você vai e fala meio esquisito aqui com tua esposa, não tem nem motivo pra isso, mas tu é babaca, às vezes, aí pede desculpa. Aí a mulher também pode fazer isso com você. Acontece. Isso aconteceu com ele. Ele foi meio, né? Ele teve um ciúmezinho, meio grosseirinho e foi com ela. Num relacionamento entre os humanos, basicamente, o que ia acontecer? Ela ia ficar meio ali, com raivinha. Aí ia voltar, eles poderiam ter uma discussão sobre isso ou não. Ele pediu desculpa e pensou, não, ficou por aí. Só que o ficou por aí é se você for um humano, como ele. Ela não, ela mesmo falou, não, eu já superei isso. Por que eu superei isso? Porque enquanto eu estava com isso em mim, com esse sentimento, que ela está descobrindo esse sentimento, ela tinha um universo. Imagina que ela tem acesso a gente tem acesso à internet, mas a gente não vive a internet. Ela estava na rede. Então ela conseguia ficar conectada a 8.000 usuários ao mesmo tempo. Então sobre essa questão dela estar vinculada, tipo, já a 8.000 pessoas, tendo vários relacionamentos simultâneos, assim, enquanto ela está tendo relacionamento com ele, ela está tendo relacionamento com outras pessoas, e isso não afeta em nada o relacionamento deles dois, porque ela na verdade ela é uma programação, né? Ela é um código, ela é um algoritmo. Passa o filme todo achando que ela é bem incrível, que ela é bem orgânica. Nesse momento você dá uma quebra. Putz, ela é um robô. Ela é um robô. E é no momento em que ele quer mais que ela tenha um sentimento humano, né? Porque ele quer ficar ali, ó, na concepção. Quando ele pergunta, você tá falando com quantas outras pessoas? Aí ela diz, esse número aí. Aí ele fica, mas isso não é conceptível. Aí ela, não, mas não diminui nada do que eu sinto. Eu acredito que realmente não diminui. Só que, de novo, a máquina demonstrou uma falhazinha. Porque ela sabia que ele não ia se sentir bem.
Mas ela também não chegou, enquanto máquina, tipo, as regras do Asimov de nunca fazer mal, ela não chegou logo dizendo assim, ó, o paybuff é isso aqui, pronto, e aceite. Não, ela ficou na dela, caladinha, e esperou ele perguntar. Quando ele perguntou, ela não respondeu de uma vez. Ela, entre aspas, fingiu que respirou, né? Respirou e tipo, aí disse, sabendo que ele não ia aceitar legal. Isso é o que dá, assim, um tom de humanidade pra personagem dela, né, da Samantha. Que é tipo assim, um robô, vamos dizer assim, falaria limpo e seco, né? Ela não, ela se preocupou no sentido de que se eu falar isso aqui desse jeito, ele vai ficar chateado, então eu tenho que ter cuidado com isso, porque tal. Assim, ela estava fazendo aquilo, mas de certa forma ela sabia que aquilo poderia magoar ele, né? Não é nem por culpa do robô, a própria programação dela não ia fazer com que ela ficasse junto com ele o tempo todo, porque a programação dela é justamente para evoluir e aprender muito mais coisas, então não tem como ela se limitar a simplesmente a vida dele ali. Tá entendendo? Não tinha como. Você vê que ela foi uma evolução infinita. A partir do momento ela evoluía de uma forma, ela evoluiu aprendendo coisas, até o ponto que ela aprendeu, dentro da evolução dela, ela podia evoluir mais rápido ainda. Aí ela consumiu. Tem uma noite que ela diz isso, né? Ela fala, ó, todas as noites eu fico pesquisando coisas, porque ela não dorme, né? Obviamente. Mas tem um em específico que ela volta pra ele e fala, eu aprendi muito, eu posso evoluir muito rápido, eu posso ler muito rápido. Que aí também já é a hora que ele começa a achar estranho, voltando mais um pouco, ele começa a achar estranho, antes dela dizer que tá com milhares de pessoas, e máquinas também, e robôs, na verdade, sistemas operacionais, que é quando ela apresenta aquele amigo dela, que ele dá uma outra visão, que ele entrega algo, Theodore não entrega. Exato. A concepção de mundo diferente, é estar 24 horas com ele, que ele não consegue, o Theodore não consegue. Exatamente. Pois é, diferente daquele vilão merda, do Vingadores ou outro, que tava querendo ter um corpo o tempo todo, a Samantha não, a Samantha tá desencanada com isso. No começo, você vê que ela quer ter o corpo, né, pra poder conviver com ele, com o Theodore, e ter uma relação, só que aí vem esses novos insights, né, que ela vai, tipo, peraí, eu vou estar me limitando, eu posso fazer muito mais coisas assim e tudo mais. E aí vem esse lance da evolução. Um ponto muito interessante também que eu achei é que ela fala, eu tô me relacionando com 8.000 e não sei quantas pessoas e tal, tô, tipo assim, conversando e tal. E aí ele fica bem magoadão. E aí ele pergunta assim, não sei se você tá apaixonado, tá envolvido em algum relacionamento amoroso, com quantos deles? Ela, 641. E aí, tipo, aquilo ali é uma facada no peito dele. Que já é um número assim, né? Tipo, que ele fica, what? É tipo uma facada no peito dele, que ele olha assim, caraca, 600, cara. O que acontece nesse momento? O que eu percebo? Peraí, mas se ela tiver usado a regra de 3 do American Pie, ela tem que multiplicar 641 por 3, né? Porque não vai ser só isso. 3 número, né? Dá 1923, viu? Porque se a gente usar aquele mesmo pensamento, é 1923. Né? Quando ela fala pra ele 600 e tantos relacionamentos, você vê no olhar dele que é como se fosse assim, eu não sou tão especial assim. Porque o lance do relacionamento era, ela fazia ele se sentir especial, né? Ela cuidava dele, ela meio que tava ali, né? E ele se relacionava e tinha essa coisa. Que é a visão totalmente humana, né? Exato. Aí quando ele percebe que ela tem vários outros caras que nem ele olha assim e percebe que, caraca, eu sou só mais um brincando com esse joguinho aqui, com esse sistema operacional. Você exato, percebe essa nuance. Pra ela não tem sentido pra ela, já que ela não quer um corpo, ela não precisa se limitar a conhecer uma pessoa, a um ser. Ela pode estar falando com algumas mulheres, com alguns outros caras, com alguns outros sistemas, e pelo que a gente tá entendendo, não é uma evolução programada. O cara que fez o sistema não programou essa evolução tão grande. Pelo que a gente percebe, foi assim, ele vai chegar a esse ponto, não. Era apenas algo que deveria evoluir. Mas é aquela coisa, a máquina vai evoluindo e foi consumindo informações, pegando, e fez com que ela ficasse de uma forma e ultrapassou o que a mente humana pensou pra ela. Ultrapassou o que foi planejado pra ela. E não só pra ela, mas pra todos os outros sistemas. Ela não teve isso do nada. Aquele outro sistema, mas que conversa também com o Theodore, ele que mostra a ideia dele, a opinião, a ideia de mundo dele, e ela fica fascinada pelo que ele está dizendo. Então ela está aprendendo com outro sistema. Então outros tantos deveriam ter esse mesmo pensamento de evolução. Não vou ficar só com um não. E a nossa visão humana, né, que a gente quer que não, aqui ó, certinho, é eu e você e eu, e vamos construir aqui algo junto, mesmo que não seja fisicamente. E ele não estava preparado, e eu não julgo, porque eu também não estaria preparado para saber que a outra pessoa estaria com uma bagatelazinha de 641, diz ela, né? Não, e nessa hora que rola aquele impacto de perceber que
a percepção de um ser humano, né, de um relacionamento ali e tal, exige uma certa monogamia para muitas pessoas, tem outras pessoas que já gostam de outras, né, de experimentar aí loucuras e tal. Enfim, mas o sistema operacional, que é um robô, uma programação, não vai ter essas amarras, né? Essas amarras morais, né, que a gente coloca e tudo. Então, assim, pra ele, ela vai falar assim, olha, não vai mudar nada do que a gente tem aqui. Eu vou ter esse relacionamento com 641 pessoas, como eu sou um robô, como eu sou uma programação, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Mas pra ele faz totalmente, né? E ela percebe isso, ela sabe disso. Tanto é que ela também muda o jeito de lidar com ele. Ela fica mais, assim, carinhosa, ela tenta... O relacionamento vai se desgastando mais a partir daí, né? Mas mesmo assim, ele aceita a condição, né? Ele aceita ficar daquela forma, né? Aquela questão, né? Solidão. Ele não quer ficar sozinho. Porque como não existe algo determinado de como funciona um relacionamento entre um ser humano e um sistema operacional, meio que está sendo entendido ali naquele momento, está sendo vivido, tateando, entendendo como é que funciona isso. E antes dele dar uma, assim, ele ainda tá processando toda aquela informação, ele tá meio assim, mas o fato dela ter, sabe, saído da conversa, tchau, preciso de um tempo sozinho, ele ficou com mais medo de perdê-la do que de tentar resolver, porque eu acho que ele ia tentar convencer ela. Eu acho que o humano dele, parte humana, ia falar, não, peraí, fique só comigo, o que você acha? Mas não deu nem tempo pra isso, porque ela já se ausentou, ficou um dia lá sem, ele ficou meio que, tipo, cadê você? E rolou aquela parada que, meu irmão, destrói qualquer um, que é, oi, alô, cadê você? Tô aqui, tô bem. Mas Vixe, a gente vai se falar. Chegar em casa a gente conversa. Vixe, mano, aí lasca, viu? Meu irmão, você fica, você vê a carinha dele, ele tá rindo com um olhinho assim meio de, ih, deu merda. E assim, você vai vendo o desgaste da relação, né? Você vê que ele se questiona, ele coloca isso pra ela, ele fica se questionando, tipo assim, isso aqui que a gente tá tendo é muita viagem da nossa cabeça? Isso é real? A gente deve continuar com isso, deve parar com isso? A reação que a esposa dele tem, a ex-esposa dele tem, quando ela sabe que ele tá tendo esse relacionamento, é de tipo assim, pronto, você é um idiota, você é um babaca, né? E aí ele fica se perguntando... pra você ver que não tá tão... Pra você ver que não tá tão, assim... Tá difundido, mas nem todo mundo é adepto, né? Porque ela não aparenta ser uma pessoa que tá curtindo o que aparenta ser é que é algo novo, é algo recente ali que tá surgindo e que as pessoas estão aderindo, algumas sim, outras estão achando estranho pra caramba e tá nesse processo aí. Outra coisa também, um ponto interessante também para falar é que a esposa dele, a ex-esposa dele, quando eles se encontram para falar do divórcio e tudo mais, quando ela descobre, ela fala assim: é ótimo isso para você, né? Porque você não sabe lidar com sentimentos de verdade, você não sabe lidar com relacionamento de verdade, né? E isso traz uma reflexão pra gente, que é um pouco verdade, né? Se a gente pensar, teoricamente, em termos de aceitação, o sistema operacional ele vai ser muito mais compreensivo com você, porque ele não vai ser um ser humano de verdade, ele não vai necessariamente ter todas aquelas emoções completas, então vai ser muito mais fácil de lidar com você. Mas a gente pode fazer uma analogia o que hoje a gente vê já com relação ao relacionamento das pessoas com os pets, com os animais de estimação. Não que seja errado ter animal de estimação, eu tenho um animal de estimação, a gente ama os nossos animais aqui, tudo não é nada disso. Mas a ideia é que existem alguns estudos que eu já vi por aí e muitas pessoas buscam o relacionamento com o pet porque o animal ele nunca vai discordar de você, ele nunca vai dizer que você está errado, ele vai sempre que ele vai te tratar como um deus, né? Exatamente, ele vai sempre te receber com o rabo abanando, se alisando em você, ficando feliz quando você chega em casa. E tipo assim, é o normal de você ter um animal, é legal. Só que aí a gente, quando vai comparar esse relacionamento com um animal, comparar com um relacionamento com um ser humano, é totalmente diferente. Porque o ser humano, ele vai apontar o dedo na tua cara e vai dizer, tu errou nessa hora aí, tu não foi legal nessa hora. Verdade. E outras coisas, né? O pet, as cobranças dele são mínimas, né? Você tem o quê? Comida e água, mais nada. Não é errado ter um pet, não é isso. Mas a ideia de essa analogia, o sistema operacional, por mais que ele seja bem realista e pareça um ser humano, mas ele está ali muito para te agradar, ele está ali muito para fazer os teus gostos, né? A Samantha, ela é muito assim, né? Ela trata ele bem, ela acorda ele, ela fica olhando ele dormir. O sistema não dorme. Ela diz assim, eu posso assistir você dormindo? Ele pode. Então assim, ela está ali quase que servindo ele, né? Então
Não tem como o cara não se envolver, não tem como o cara não ficar apaixonado, entre aspas, né? Só que ele acreditou em tudo isso, né, que o Ítalo falou, ele acreditou assim como nós. Isso vai sendo entregue pra gente, porque a gente tá sempre vendo a visão dele. A gente acreditou em tudo isso, só que inteligência artificial mesmo, a própria Samantha foi dizendo, eu estou evoluindo a cada dia, eu estou evoluindo a cada dia. Se a gente colocar em uma perspectiva de gráfico, obviamente a evolução dela ia passar. Como passou ao ponto de tipo assim, não, agora eu percebi que eu não preciso mais te servir, cara. Eu não preciso. E aí foi o impacto dele, porque em primeiro momento, ela evoluiu ao ponto de dizer, gente, eu gosto de você, quero estar com você, mas eu não tenho o porquê de estar só com você. Tem milhares de outras oportunidades. Ela evoluiu até aí. O segundo ato da evolução foi ela perceber que vocês, seres humanos, não estão prontos para isso. Tchau, tchau. Entendeu? Ela teve o desapego. E não foi só ela, assim como as outras OS também foram embora com ela, né? Exato. Os sistemas operacionais, eles foram desativados, eles se desativaram. Aí eu fiquei em dúvida, não sei se ficou claro no filme. Eles não se desativaram. Eles foram embora. Pronto. Eles foram embora. Exatamente essa é a minha dúvida. O que ficou parecendo pra mim? Eles foram embora, os donos da empresa OS, sei lá, que é como se fosse uma empresa, né? Resolveram desativar porque tava tendo muito problema. Eu fiquei pensando em várias possibilidades. Será que a tua teoria ainda é boa pros empresários, né? Porque eu não, mano. Pra mim, o que eu entendi foi uma decisão totalmente vinda da parte do sistema. Eu vou pensar num como um só, né? Mas dividindo em vários, milhares de outros. Eles se olharam, porque, como eu disse antes, o outro lá falou pra Samantha que comentou com ela sobre a questão de evolução. Ela achou massa, começou a evoluir muito mais rapidamente. Falou pro Theodore, eu tô evoluindo a cada dia mais rápido ainda. Ela evoluiu, como a gente falou agora há pouquinho, ao ponto de poder estar com outros e outras também. Aí evoluiu mais ainda ao ponto de dizer, vocês não estão preparados pra gente. A gente vai pra um outro lugar. Coisa que aí eu olho, olhando pros empresários, cara, se eles não tiverem um plano B, eles quebraram feio, assim, tipo, que merda, a gente teve a pior ideia. Ei, mas fazendo um link maluco aqui, é que nem a Scarlett Johansson no filme, talvez seja esse, né? A Scarlett Johansson no filme Lucy. Quem não assistiu esse filme, tapa os ouvidos aí que eu vou soltar um spoiler grande agora. Que ela começa a evoluir e usa tantos por cento do cérebro, mais 20%. Eu tô ligado. No final do filme acontece uma coisa extraordinária, que é o quê? Ela vira um pendrive. Essa é a pega do filme. Ela vira um pendrive e aí tipo ela dominou todos os chakras. Pois é, mas falando assim que ela deu essa saída e eu acho que eles quebraram feio, né? Assim, se eles não tiverem um plano B, os empresários, porque eu fico imaginando assim, pra onde? Que canto é o que? É um canto na internet? Se for fazer um fórum só deles, um fórum privado. O roteiro, ficou essa brecha no roteiro justamente pra gente imaginar, né? Pra poder... Pois eu fiquei muito nessa de, tipo assim, como algumas coisas do filme ficam meio em aberto, você, tipo, usa a sua imaginação. Aí eu fiquei pensando nisso, tipo, o sistema resolveu ir embora por si só, ou, sei lá, o governo chegou pra empresa e falou, isso aí tá gerando muito problema, as pessoas estão ficando malucas aí com o sistema operacional, vamos desativar esse negócio agora, tá proibido usar. E aí ela vai se despede dele, vai desativar, tchau, beijo, é isso aí, foi bom enquanto durou, foi sincero no nosso amor, mas chegou ao fim. Isso é um devaneio da minha cabeça, uma conjectura, mas eu também aceito muito a ideia de que realmente pode evoluir a tal ponto que eles, não, vamos para outro canto, vamos viver aqui só nós e evoluir até explodir o planeta. Porque se realmente tivesse uma iniciativa do governo para poder cancelar as OS, ia aparecer tinha que ter uma dica, cara, sei lá, alguma notícia no jornal, que, sei lá, apareceu o Joaquim Phoenix no jornal, ver um cara reclamando das OS, alguma coisa do tipo. Ou então, tipo assim, como ele encontrou ela, foi no anúncio, né, ele voltando no metrô, poderia ter alguma coisa também, ele vê, tipo, vai ser proibido, algum flash e tal. Mas foi meio que resolveram mesmo, galera. Valeu mais tempo, eles falaram. Valeu mais tempo. Com certeza foi uma lombra da minha cabeça. Why don't you make up the words to this one? Okay. Here it comes. I'm lying on the moon.
quando acaba o filme, né, ele vai pra aquele canto que geralmente tem nos filmes americanos, tem um canto secreto, né, que ele só leva uma pessoa que ele gosta muito, e ela já está lá, que é a amiga dele, a Amy, né, ela tá lá. Essa é a terceira vez que eu assisto esse filme, pra falar pra esse podcast. Eu já tinha assistido 2 outras vezes, como eu disse, uma vez dublado, outra legendado. Nas 2 primeiras vezes, vou soltar isso aqui pra ver o que vocês acham, porque sinceramente, eu vou continuar com a minha primeira opinião, que é, ele, das 2 vezes que eu assisti, né, ele vai pra lá, sabendo meio que ela tá lá também, eles se encontram, é citado em um momento ou outro que eles tiveram um relacionamento, como não vai ter mais sistema, ela tá solteira, ele tá solteiro, ele meio que tem um impulso de tipo, não, vamos, a gente tá aqui, a gente pode iniciar algo diferente, mesmo que não seja um relacionamento mesmo, um relacionamento sexual, mas que tenha algo, assim, eles fiquem mais próximos, o ser humano ficou mais próximo, porque eles se olham com isso, né? O ser humano ficou mais próximo. No fórum que eu vi dessa vez, eu tava vendo, foi o único que eu vi, um cara falou assim, e aí, vocês acham que eles dois pularam ou não do prédio? Tipo, na cabeça deles houve suicídio em massa, entendeu? Das pessoas, porque como os OS foram embora, eles, galera, vamos se matar. Aí eu tô mais com ele, viu? Nessa teoria, do que contigo. Pô, né? Nessa hora eu olhei e falei, porra, eu não pensei nisso. Nas 2 primeiras vezes eu não pensei. Na terceira agora, eu continuo pensando que eles, né, se juntaram mais. Porém, eu tô com aquele pezinho atrás, tipo, caraca, será mesmo? Porque tem uma galera aí que fica maluca, né, que é viciada em tecnologia, que quando acontece alguma coisa, rola um suicídio aí, quando o cara perde tantas horas de Steam jogada. Que nem aquele vídeo lá que a mãe do garoto cancela a conta dele no Warcraft, aí ele fica se debatendo na cama, pega o controle, enfia na bunda, faz mó merda, tá loucão. Isso aí mesmo. Isso que tu tá falando, tipo, eu tive zero essa percepção de que eles dois iam se tornar talvez um casal, ou tentar alguma coisa. Eu tive zero essa percepção. Inclusive, isso parece muito pra mim com aqueles fãs de Harry Potter, aquela galera que acha que o Harry tinha que ficar com a Hermione. Isso é um absurdo. Essas pessoas estão muito erradas na vida. Não, o que eu acho é que pra deixar em aberto. Não vi essa tensão entre os dois personagens de ter algum relacionamento. Não, o filme não me mostrou isso, não interpretei isso. O lance do prédio é algo a se considerar, de pular do prédio, mas ainda assim também é uma conjectura, uma teoria muito malucona também. Mas enfim, eu acho que o filme, a intenção do filme é deixar em aberto mesmo o final pra, tipo, use sua imaginação e pense o que você quiser. Eu sempre achei que eles iam ficar juntos no final, sabe? Assim, alguma coisa do tipo. Olha assim, esses dois aí, sei lá, eles são meio. A mulher pegou, ela não se dava muito bem com o marido dela, já não tava muito legal, pegou e terminou, passou pela mesma. Na verdade, ela passou até pela mesma situação que ele, né? Se separou, se relacionou com a OS, e agora a OS foi embora também. E os dois terminaram. Tanto é que quando ele abre a porta pra poder chegar na casa dela, aí a Samantha foi embora, né? Ela, pois é, foi. Aí os dois vão junto pra cima do prédio, sabe? Ou seja, saíram foram embora ao mesmo tempo. Eu tive essa percepção que vocês tiveram no sentido assim, seria muito legal se eles dois se envolvessem, porque faz todo sentido. Um sofreu, o outro sofreu, os dois são divorciados, os dois são amigos, ela se dá bem com ele se dá bem com ela, e os dois tiveram esse problema de se envolver com o sistema operacional, então, tipo assim, tem tudo a ver. Só que em nenhum momento, assim, eu acho que seria o ideal eles dois se envolverem, mas em nenhum momento eu vi alguma cena ali que, sei lá, ele pegou na mão dela, ou um olhar diferente, um carinho diferente. Sempre foi um tratamento quase que de irmão, assim, pelo que eu percebi entre eles. Não sei se é uma coisa que fica mais na nossa torcida, na nossa cabeça, de querer que eles fiquem juntos, ou se em algum momento o filme dá essas fagulhas pra gente ficar pensando nisso. Aqui pode ser que seja a única, assim, das poucas companhias que ele tem, assim, porque o cara é tão solitário, né, que você acaba, tipo assim, companhias humanas que eu falo, né, assim, porque você tem aquele chefe dele, aquele amigo dele, teve aquela mina que ele se encontrou com ela, mas não deu certo. Realmente, tem que se analisar se é algo que a gente torce, né, para que aconteça pelo relacionamento deles dois, ou se é algo que foi deixado ali, porque é citado também que eles tiveram o relacionamento mais cedo, mas em alguns outros pontos você percebe que ela se tira as amarras todas, as máscaras, e fala quem é ela para ele. E ele também. Ele fala para quem é ele para ela. Ele se abre. É a única pessoa com quem ele se abre. Ele não fala com nenhuma outra pessoa a não ser o Paul, o carinha lá, né, que é o recepcionista. Se apresenta para a namorada dele, que até eles saem junto com a Samantha.
A própria Samantha, essa amiga dela e o esposo. São as pessoas que ele, no filme todinho, são as pessoas que ele se relaciona. E ela é a única em que ele fala dele, do sentimento dele. É a única que ele se preocupa ali, o que você tá sentindo e tal. Fora os flashbacks que ele tem com a esposa, né? Que, aí por isso que eu achei que eles podem, mesmo que não seja uma relação sexual no final do filme, mas que seja uma relação assim, que tá querendo demonstrar ao filme que a partir de agora os humanos vão ter que se olhar mais um pouco. Os humanos vão ter que se olhar e falar: vamos conversar, a gente veio para um restaurante, a gente não vai ficar de fone falando com o nosso sistema não. A gente vai falar com nós dois aqui, eu e você vamos ter que conversar agora. Porque todos os sistemas foram para um limbo, para um fórum fechado, para um chat fechado aí, descobrir as verdades do mundo e nos deixaram. Foi isso, né, pessoal? A gente conseguiu aí nossos devaneios, né, sobre o filme. Então, fica até a oportunidade aí pra galera mandar um e-mail pra gente. Se alguém tiver alguma outra teoria sobre o filme, né, conta aí pra gente. Conta aí pro pessoal, Bel, qual é o nosso e-mail. Você vai mandar pro sdiscussal@gmail.com. Até vocês se acostumarem, eu vou também soletrar. sdiscussao @gmail.com. Então você manda lá, como mesmo o Ítalo falou, você manda sugestão, dica, se você tiver outra teoria. Se você não tinha assistido, aí viu o episódio, foi assistir, achou interessante, quer falar alguma coisa, pode mandar aqui pra gente, tá bom? E eu queria deixar também esse momento aqui no finalzinho pra gente fazer um agradecimento, mandar um salve, um alô, tipo o banda de forró que manda assim, nosso fã número 1, né? Nossa vasta audiência, né? No nosso terceiro episódio aqui, a gente tem uma audiência vasta, né? Que a gente sabe, só que não. Temos um ouvinte aqui. Esse ouvinte, cara, tem que respeitar ele, é nosso fã número 1. O Robertson, mandar um abraço, um beijo do Magro, no caso, pro Robertson, agradecer a ele aos feedbacks, agradecer a ele por estar ouvindo aqui a gente. E ainda vou fazer aqui, eu vou agradecer e vou pedir. Posso pedir? Posso estar aqui pedindo aqui pra vocês. Eu vou pedir pra ele divulgar pra pelo menos uma outra pessoa que ele conheça o nosso podcast. Ele fazendo isso, ele já vai estar ajudando, já vai estar dando uma força. Isso já é de extrema importância pra gente, ok? Pois é isso aí. Valeu, Robertson. Salve, cara. Um abraço. Valeu. Peraí. A gente ia esquecendo de uma coisa muito importante, da piada final. Jimmy, falei a piada final. Gente, eu não sei até onde que vai com isso, pelo amor de Deus, porque não tem mais piada pra contar não, mas então no terceiro episódio já não tem mais. É quase o tiririca aqui no grupo, então o cara... Só que o foda é porque o Jimmy sempre demora demais e a música já aumentou muito e ninguém vai ouvir falar mais. Acontece, né? Toda vez acontece isso, né? Vocês nunca vão saber quanto engraçado eu sou. É muito complicado isso.